Essa é a nossa quarta aula do curso Mente de Cristo e Saúde Mental. Hoje nós vamos falar sobre suicídio. Depressão é a principal causa de suicídio. Quando não tratamos a depressão e a ansiedade, elas podem nos levar a desejar o suicídio. Fui pesquisar aqui na internet mesmo, líderes renomados, o que eles estão falando a respeito do suicídio. E eu fiquei bem impressionada, porque muitos líderes estão falando a respeito do suicídio aquilo que não tem pauta na Bíblia. Tudo que nós ouvimos, por mais que sejam de pessoas que nós reconhecemos como homens e mulheres de Deus, nós precisamos passar no crivo da palavra de Deus. Então, a nossa aula vai ser respaldada no que a Bíblia fala a respeito do suicídio. O que Jesus pensa a respeito do suicídio? Eu estava num congresso de saúde mental e eu vi uma frase, eu quero compartilhar aqui com vocês, porque eu acho isso muito sério. Não romantize o suicídio. Infelizmente, algumas pessoas têm romantizado o suicídio. É claro que o suicídio é uma dor que a família que passa, por isso, ela fica traumatizada, O suicídio, ele leva outras pessoas a se suicidarem também, sabe? É uma coisa que impacta vidas. Então, não romantize o suicídio. Nós vamos ver aqui o que Jesus pensa a respeito do suicídio, e é isso que deve ter dentro do nosso coração. Nós precisamos entender o que a palavra fala a respeito disso. Nós não somos juiz de ninguém, nós não estamos aqui para condenar ninguém, nós não podemos afirmar que a pessoa que se suicidou, se ela está no céu, se ela está no inferno, porque os últimos segundos que essa pessoa teve ali de vida, no momento que ela estava agonizando, pertence a Deus. Só o Senhor vai saber, naquele momento, se houve um arrependimento genuíno para que ela possa ir para o céu. Então, nós não somos capazes de dizer e julgar se uma pessoa que se suicidou, ela foi para o inferno ou ela foi para o céu. Mas nós podemos afirmar que suicídio é algo que vai contra os princípios de Deus. Mas aqueles momentos finais, aqueles momentos que levaram a pessoa ali a fazer isso e ela está naquela agonia, aqueles momentos, únicos, pertence a Deus. Então, essa aula não é para a gente julgar se uma pessoa que morre de suicídio, ela foi para o céu ou ela foi para o inferno. Mas para entender como que a Bíblia fala a respeito do suicídio. Então, nós vamos começar em Êxodo 20, 13, que fala sobre os 10 mandamentos. E um dos mandamentos de Deus é: não matarás. E isso também significa não matar a si mesmo, Não é só não matarás o próximo, não. Nós não podemos tirar a nossa própria vida, porque a vida é de Deus, é Ele que dá e é Ele que tira. 1 Coríntios 3, 16 a 17, diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ou seja, está dizendo que o nosso corpo pertence ao Senhor e só Ele pode dar e tirar a vida. Nós não podemos atentar contra o templo de Deus, contra o santuário do Senhor, que somos nós. Eclesiastes 7:17 diz assim: não seja demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora de teu tempo. Suicídio é você morrer fora do tempo. Então, isso não cabe nem a mim, nem a você, Tirar a nossa própria vida. O homem mais sábio
né, que já existiu, que é o rei Salomão, está dizendo que uma pessoa que faz isso, ela é demasiadamente ímpia, tá cometendo impiedade e louca. Então nós não podemos tirar a nossa própria vida. Salmos 9 diz assim: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempo de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. É bem verdade que quando uma pessoa ela está extremamente angustiada, ela não sabe lidar com a depressão, ela não sabe lidar com a ansiedade, ela, né, deseja a morte. Né? Há uma diferença entre eu desejar morrer e eu atentar contra a minha própria vida, mas a palavra de Deus aqui, né, o salmista já está declarando que Deus ele é um alto refúgio. Nós temos que crer nessa verdade. O Senhor ele tem resposta para tudo. O Senhor tem cura para aqueles que o buscam. Então, nós vimos que o rei Davi passou por muita angústia, teve depressão, né? Na terceira aula nós vimos isso, mas ele não atentou contra a própria vida. Nós vamos ver Jeremias 20, no verso 14 a 18, diz assim: maldita o dia em que eu nasci. Não seja bendito o dia em que a minha mãe me deu a luz. Maldito o homem que deu as novas ao meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu e não se arrependeu, e ouça clamor pela manhã e ao tempo do meio-dia um alarido. Porque não me matou na madre. Assim minha mãe teria sido a minha sepultura e teria ficado grávida perpetuamente. Por que saí da madre para ver trabalho e tristeza e para que os meus dias se consumam na vergonha? Irmãos, isso daqui são palavras do profeta Jeremias, um homem que tinha aliança com Deus, que ouvia Deus, que profetizava em nome de Deus. Ele estava em uma profunda angústia, né? Deprimido, tanto que existe o que? Lamentações de Jeremias. Existe um livro na Bíblia falando sobre as lamentações de Jeremias. Deus, ele não se importa de você se apresentar a ele e apresentar toda a sua lamentação e a sua angústia, sabe? Aqui Jeremias está pedindo a morte, mas não atentou contra a própria vida. Ele não tirou a própria vida. Então a gente vê que na palavra de Deus existiram homens que passaram por angústias, por tristezas, por depressões, por ansiedades, mas que não atentaram contra a própria vida. Elias pede a morte. Vamos lá, em 1 Reis... 1 Reis, no versículo 19, no capítulo 19, no verso 1 ao 13, tá falando, né, sobre Acabe e Jezabel, que estavam querendo matar Elias na espada, né? E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me faça os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como a um deles. Ou seja, ela queria matar o profeta Elias à espada, como ele matou os profetas dela, né?
E o que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Irmãos, o profeta Elias tinha acabado de fazer um ato assim maravilhoso em Israel, que foi declarar que o Senhor era o único Deus, né? Quando ele fez aquela proposta de levantar um altar ao Senhor, e o altar que Deus respondesse com fogo, esse era o altar do Deus verdadeiro. E aí o Senhor vai e responde com fogo, né? O altar que Elias levantou. E ele matou, né, esses 400 profetas de Jezabel, de Baal. Ele fez um ato assim maravilhoso. Mas quando Jezabel soube disso e falou que ia matar ele, perseguindo ele, ele foge e ele se vê amedrontado e ele pede a morte. Ele ora e pede a Deus a morte. Mas volto a dizer, ele não atentou contra a própria vida. Tem momentos que a gente vai passar por luta e que vai vir mesmo pensamentos, às vezes a luta é tão forte, que a gente pensa mesmo em morrer, sabe? E a Bíblia fala desses homens que tiveram esse momento, mas olharam para o Senhor, continuaram olhando para o Senhor. E nós precisamos continuar olhando para o Senhor. Jonas também pediu a morte, né? Jonas 4:8, vamos lá. Jonas 4, versículo 8, diz assim: e aconteceu que quando o sol apareceu, Deus preparou um forte vento do leste, e o sol feriu a cabeça de Jonas, que desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: é melhor para mim morrer do que viver. Outro profeta de Deus que tinha relacionamento íntimo com Deus, que ouvia Deus falar, também desejou a morte, porém não se suicidou. Então, nós vemos que o Senhor, ele é a resposta para essas angústias, sabe? O rei Davi, quando sentiu, Jeremias, quando sentiu, Elias, quando sentiu, Jonas, quando sentiu esses desejos de morrer, eles foram buscar o Senhor. Eles entenderam que Deus é o nosso alto refúgio e ele dá escape para todas as situações da nossa vida. Agora nós vamos ver exemplos na Bíblia de pessoas que se suicidaram, né? E o que primeiro que vem na nossa mente é Judas, né? Mateus 27, no versículo 3. Versículo 3. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. Então nós vimos aqui que Judas cometeu suicídio, né? Ele se enforcou. Naquele momento ali, Judas, ele reconheceu que errou, né? Ele confessou que pecou entregando sangue inocente. Porém, ele não se arrependeu, ele sentiu assim um remorso. A gente vê que Jesus chama Judas como filho da perdição. João
17, no verso 12, diz: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. A gente já viu, principalmente no curso AME, né, muito falado sobre isso, que Judas, quando traiu Jesus, né, que Jesus falou, vai e faz, né, apressa-te, faz o que você tem que fazer logo. E quando ele vem, encontra Jesus no jardim do Getsemane, dá um beijo nele, né, Jesus fala, né, você trai o mestre, amigo, você trai o mestre com um beijo. Chama Jesus de amigo, né. Ali, Jesus já estava oferecendo perdão para Judas, chamando ele de amigo. Só que Judas não recebeu o perdão de Jesus. Ainda assim, ele foi lá e se suicidou. Porque você não vai chamar de amigo uma pessoa que está te traindo ou que vai te trair. Mas Jesus, quando chama Judas de amigo, ele está oferecendo o perdão a Judas. Mas Judas não recebeu. E ele foi lá e se enforcou. E Jesus chama ele de filho da perdição. Perdição, né? O significado dessa palavra. O significado de estar perdido na Bíblia não tem nenhuma expectativa além da condenação eterna. No hebraico, pode ser, né, o significado condenado ou sem esperança. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que ele era o filho da perdição. Ele não tinha mais nenhuma expectativa além da condenação eterna. Ou seja, quem se suicida, e eu volto a falar que a gente não pode dizer daqueles momentos ali que a pessoa está, né, que houve um tempo de angústia ali, de agonia, e que se ela se arrependeu, isso daí só Deus pode dizer. Mas o ato de suicidar-se é pecado. Se a pessoa não teve tempo ali de se arrepender, volta a dizer o que Jesus declarou: filho da perdição. A gente vê que Saul também se suicidou. Ele estava na guerra contra os filisteus e ele estava perdendo a guerra, e por vergonha ele não queria que os filisteus matassem ele. Então ele pede o escudeiro dele para que enfiasse a faca nele e tirasse a própria vida. Só que o escudeiro não quis fazer isso. Então Saul pegou a própria espada e se lançou sobre ela. Como eu disse, o suicídio é algo que impacta a vida das pessoas que estão ali em volta. Aquele escudeiro, vendo aquela atitude de Saul, ele faz a mesma coisa, ele se lança sobre a espada dele, ele se suicida também. Só que a gente sabe que o rei Saul, antes de ir para essa guerra, ele já tinha se perdido, Deus já tinha o rejeitado, né? Já tinha levantado Davi, né, como um rei segundo o coração de Deus, né, um homem segundo o coração de Deus. Ele já estava perdido, né, quando ele se suicidou. Muitos líderes estão dizendo que Sansão se suicidou. Eu não enxergo assim, eu não entendo assim. Para mim, Sansão, ele se sacrificou, que é diferente de se suicidar. Lá em Juízes 16, 28. 16, versículo 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembre de mim e fortalece-me agora, só esta vez. Ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Então, Sansão, ele ora a Deus para matar, né, os filisteus. Sansão, ele veio com um propósito de livrar Israel dos filisteus. Tanto que a Bíblia vai dizer que Sansão matou mais filisteus na sua morte do que na sua vida. Então, Sansão era um guerreiro,
né? Ele tinha uma missão de guerrear contra os filisteus e de livrar Israel dos filisteus. Ele tinha um propósito e ele se perdeu no propósito quando ele desobedeceu a Deus, né? E a gente sabe da história dele, que ele foi preso, né? Ficou cego, e os filisteus estavam fazendo escárnio dele e colocou ele num templo e foram adorar os deuses dele. Nesse momento, né, ele pede um rapaz para colocar ele entre as duas colunas principais do templo e ele ora a Deus, ele faz essa oração pedindo a Deus que dê para ele mais uma vez força. E ele fala, né, mais para baixo, né, que morra eu com os filisteus. Ou seja, Sansão ali, ele estava cumprindo o propósito dele. Naquela época era olho por olho, dente por dente, né? Naquela época a vingança no Antigo Testamento ela era feita assim, né? E Sansão ele faz essa oração. E se a gente for lá em Hebreus 11:32, abre sua Bíblia aí, Hebreus 11:32. Diz assim: E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefité e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Isso daqui nós estamos lendo, Hebreus 11, a galeria da fé. Então a gente vê aqui que Sansão, ele foi colocado na galeria da fé como um guerreiro que destruiu os exércitos estrangeiros. Uau! Então Sansão, ele é considerado aquele que cumpriu a promessa, aquele que praticou a justiça, aquele que venceu reinos, aquele que alcançou a promessa, que cumpriu o propósito, né? Ele é considerado aqui como um homem de fé, um guerreiro. E ele foi colocado aqui, né, na galeria da fé. Então, eu não concordo quando alguns líderes, algumas pessoas dizem que Sansão, ele se suicidou. Eu não vejo assim. Eu vejo que ele se sacrificou. Todo militar aqui no Brasil, né, e acredito que em outras nações, eles têm que fazer um juramento de, se for preciso, morrer pela pátria deles. Isso não é suicídio. Mas eles estão declarando que no momento de guerra, que eles vão defender a pátria deles. Se eles tiverem que defender com a própria vida, eles farão isso. Eles fazem esse juramento de defender a pátria com a própria vida, né? Então, isso não é um ato de suicídio, né? Isso é um ato de sacrifício, né? Se for necessário, o propósito do militar é defender a pátria dele. E se for necessário morrer pela pátria dele, ele vai fazer isso, né? Então, nós vemos que em Apocalipse 2:10 diz que existe uma recompensa para aquele que é fiel até a morte, para aquele que aguenta mesmo, sabe? Todas as angústias da vida, todo tormento, porque Jesus em momento nenhum mentiu para a gente. Ele falou que no mundo nós teríamos aflição, mas para termos de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, quando nós entregamos as nossas aflições a Jesus, ele peleja por nós, ele traz refrigério, sabe? Nós precisamos crer nas verdades que a Bíblia nos diz que nós temos acesso, né, como promessa, né, como esse refrigério. O Salmo 23 é lindo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande no vale da sombra e da morte,
morte, eu não temerei mal nenhum, pois a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Sabe, o Salmo 23 é um salmo que nós temos que declarar se estamos angustiados, se estamos deprimidos, se estamos com tribulações, com aflições, porque o Senhor nos leva a pastos verdejantes, alimentos, sabe, fartura, águas tranquilas, refrigera nossa alma, acalma nossa alma. Ainda que a gente passe pelo vale da sombra e da morte, o Senhor passa conosco, porque Ele tem sobre nós autoridade. Então, o cajado dele, a autoridade dele, nos consola, sabe? O Senhor tem consolo para aqueles que estão passando por tribulação. Na presença dos nossos inimigos, Ele nos unge, Ele declara, sabe? Que nós pertencemos a Ele. O nosso cálice transborda. Ou seja, na presença dos nossos inimigos, o Senhor nos exalta. Aleluia. Bondade e misericórdia nos segue todos os dias da nossa vida. Já acessou hoje bondade e misericórdia sobre a tua vida? Você já orou falando: Senhor, eu acesso a bondade e a misericórdia que me segue hoje, nesse dia? Sabe, irmãos, nós precisamos crer nas verdades, nas promessas de Deus. Nós precisamos tomar posse, nós precisamos trazer do entendimento, deixar descer para o coração, sabe? A gente não precisa só conhecer a Bíblia, a gente precisa praticar a palavra, a gente precisa ter ela aqui, ó, guardada no nosso coração, sabe? Vamos lá, Apocalipse 2:10 diz: Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia, glória a Deus. Aqui está falando que o inimigo, ele vai trazer tribulação, ele vai nos tentar, ele vai trazer angústia. Mas o Senhor está falando aqui, olha, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós vamos passar por angústias, tribulações, nós vamos ser tentados, vamos padecedores, mas o Senhor está nos instruindo: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Existe uma recompensa para nós que somos fiéis em meio ao sofrimento. Seja fiel em meio ao sofrimento. A cura para a depressão é o quê? A paz. Uma pessoa que está deprimida, uma pessoa que está angustiada, uma pessoa que está ansiosa, tudo que ela quer é o quê? Paz. Paz é uma pessoa. Uau! Sim. Jesus é o príncipe da paz. Aleluia. 1 Tessalonicenses também 5:23 diz que o Deus da paz, vos conserve íntegros, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor, espírito, alma e corpo. Então, o Deus da paz, ele pode trazer equilíbrio para o meu espírito, para a minha alma e para o meu corpo, Isaías 9:6 chama Jesus de o príncipe da paz. Em João 14:27 fala que a paz de Jesus é a nossa herança. Vamos lá. João 14:27. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês.
Não a dor como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. É uma herança, sabe? É uma bênção, uma promessa liberada sobre a nossa vida, né? A paz de Cristo, a paz de Jesus. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a vossa mente e o vosso coração. Então, a cura para a depressão, a cura, né, para esses transtornos, é renovar a nossa mente e experimentar a paz. Por isso que nós precisamos ter a nossa mente cheia das ideias de Cristo. Nós precisamos renovar o nosso entendimento com o entendimento de Cristo. Por isso que nós temos que declarar, né, aquele versículo, que os meus pensamentos sejam levados cativos a obediência de Jesus Cristo. Então eu preciso renovar a minha mente. Como que eu renovo a minha mente? Me enchendo das verdades bíblicas, das promessas bíblicas, daquilo que Jesus disse. Eu preciso conhecer a mente do meu Senhor. Eu preciso que a minha mente se alinhe com as ideias dele. Eu preciso me encher das ideias de Deus. Leia os evangelhos, conheça Jesus Cristo intimamente, conheça as ideias de Jesus, sabe? Porque ele está vivo. Ele está vivo e aquilo que ele operou ali nos evangelhos, ele continua operando até hoje, sabe? Se ele curava, ele continua a curar. Se ele ressuscitava, ele continua a ressuscitar. Ele traz vida, ele é a nossa fonte de vida, sabe? Então nós precisamos renovar a nossa mente. É possível ter paz mesmo em situações contrárias. É possível. É possível a gente sentir essa paz de Deus guardando a nossa mente e o nosso coração em meio às tribulações. Nós vamos ver rapidamente agora, para terminar, personagens bíblicos que experimentaram a paz quando eles, né, ressignificaram a sua dor, renovaram a sua mente. Não vou dar as passagens bíblicas, né? Só vou falar. E você busque aí, estude, medite nisso. Amém? José experimentou paz quando ele perdoou seus irmãos lá no Egito. Uau! Ele, em meio à rejeição, né, foi vendido como escravo. Sofreu lá no Egito, né, como escravo. Mas depois, né, foi colocado numa posição de governador do Egito. E quando os seus irmãos chegaram, que ele podia, né, vamos dizer assim, dar o troco, se vingar, ele experimentou a paz quando ele perdoou e ele entendeu que aquilo que ele passou foi necessário para que ele chegasse aonde ele estava como governador do Egito. Abraão experimentou, né, paz quando teve paciência e confiança em Deus, de esperar pela promessa. Jó encontrou a paz na perseverança, né? E ele teve tudo aquilo que foi roubado, que foi tirado, né, devolvido em dobro. A mulher dele chega a declarar, né, amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. Mas não, ele ficou ali, ó, perseverante. Ruth encontrou a paz na fidelidade, quando ela abre mão da sua própria vida, né, de poder voltar para a casa do seu pai, para a cultura dela e se casar novamente lá, né, em Moabe. Ela decide renunciar àquilo e ir com Noemi, em fidelidade a Noemi. E o Senhor dá a ela esse shalom dela conseguir largar tudo para trás e se converter ao Deus de Noemi, ao Deus de Israel, ao nosso Deus, e ter a vida totalmente transformada e viver, mesmo como estrangeira, né, numa terra estranha, como uma mulher virtuosa. Os próprios judeus viram Ruth como uma mulher virtuosa porque seguiu a sua sogra, não deixou ela sozinha, proveu para a vida dela, né? Trabalhou para sustentar Noemi. E o Senhor realmente recompensou Ruth. Então ela experimentou a paz na fidelidade. Moisés, em meio a medo e dúvidas, ele confiou e obedeceu a Deus. Ele também recebeu paz, mesmo quando ele, né, Deus falou, olha, você sai desse deserto, volta ao Egito e liberta o meu povo, porque eu tenho escutado a oração do meu povo. E Moisés fala para Deus que ele não sabe falar e ele sente medo de voltar,
porque ele tinha matado um egípcio, ele saiu de lá fugido e Deus manda ele voltar. E ali na obediência e confiança em Deus, Moisés experimenta paz e obedece, né? E liberta ali o povo de Deus. Ana, naquela oração de desespero, de depressão, de angústia, ela encontrou paz e consolo do Senhor e teve a sua oração respondida. Maria, no seu cântico, expressa alegria e paz ao receber a notícia de que seria mãe de Jesus. Imagina naquela época uma mulher, né, que não era casada, engravidar, podia ser apedrejada até a morte, porque ela estava noiva, né, e era como se ela tivesse cometido infidelidade com o marido dela, mas ela experimentou paz, mesmo sabendo que ia ser julgada. Até mesmo José, né, num momento ali, quis deixar Maria em segredo, mas o anjo veio e falou para ele, né, para que não deixasse Maria, porque o que estava sendo gerado nela era do Espírito de Deus. Então ele também obedece ali, eles sentem paz e alegria de estar, né, gerando ali, Maria gerando o Salvador do mundo. Aleluia. Nas adversidades, nós temos escolhas, né? Ou nós confiamos nas promessas de Deus, ou nós nos entregamos ao desespero, sabe? Uma coisa que vocês já devem ter escutado falar, e a gente que dirige, né? E eu acho isso muito legal, porque o vidro, né, ali da frente é enorme, que dá acesso à nossa visão, né, de olhar para frente. Mas o vidro, o espelho que nos faz olhar para trás, ele é bem pequenininho, né? E a gente chama de retrovisor, que fica ali no meio do carro e fica ali do lado das portas do carro. E a gente olha para o retrovisor apenas para decidir em que direção a gente vai, né? Se a gente vai fazer uma curva para a direita, a gente olha para o retrovisor para ver se não está vindo ninguém ali, né? Para a gente poder entrar. Se a gente vai para a esquerda, a mesma coisa. A gente olha para o retrovisor para ver se não está vindo carro, para a gente poder fazer a nossa curva. A gente olha para o retrovisor somente para a gente alinhar a direção que nós estamos indo. E é isso que o nosso passado serve. Só serve para a gente olhar e ver a direção que nós devemos ir. Olha, lá no passado eu fiz uma coisa que não deu certo, então agora eu tenho a chance de fazer o que é certo. Então eu tomo uma decisão, uma nova direção. Amém? Não fique preso ao passado. Não fique preso na sua dor. Traga a ela luz, confesse, deixe e alcança a misericórdia de Deus. Não passa a luta sozinho. Busque de Deus uma pessoa de confiança para que você possa conversar sobre as suas dores. Deus te abençoe.